Escândalos de corrupção, polarização que divide famílias e igrejas, a utilização do nome de Deus como plataforma política. O atual cenário brasileiro parece um caos assim infinito. Mas quando nós olhamos para as escrituras, em especial o Salmo 62, nós encontramos ali alguns elementos interessantes para que a gente faça uma análise desse cenário. Nós encontramos ali não só um salmo de conforto, mas também uma forma de nós desconstruirmos a idolatria política que tenta constantemente os nossos corações. Então, seguindo aqui com a minha projeção, que eu sempre utilizo aqui para me guiar melhor, nós vamos ver o Salmo 62 e essa patologia do poder do Brasil. Eu quero começar lendo justamente o Salmo 62, versos 9 e 10, que me chamaram muita atenção esses dias relendo esse salmo, e diz assim: os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. É muito interessante esses versos aqui, porque no hebraico ele traz duas palavras, o Bene Adam e o Bene Ish. O Bene Adam ali seriam aqueles homens que eu destaquei, né, de origem humilde, os filhos de Adão, aqueles que não têm, vamos dizer assim, um pedigree, entre aspas, né, não vêm de origem nobre, são pessoas comuns, fazem parte ali do povo, como a gente chama hoje. E os Benéis, que seriam os homens de fina estirpe, ou os homens de origem importante. Então a gente vê aqui essas duas classes sociais, e o que é interessante é que Deus nivela todo mundo. Então, aqui o Senhor não está dando preferência para ninguém, nem exaltando o pobre por ser pobre, nem também demonizando o rico por ser rico. E aí é interessante que depois ele usa lá a palavra kezab, são as mentiras da elite. Então, políticos e poderosos sempre vendem a ilusão de que são a solução sólida, mas são apenas uma mentira ótica, uma ilusão de ótica. É interessante isso, porque esse adjetivo está aí. Então, tem as mentiras, né? São mentirosos. Então ele coloca a elite como mentirosos, poderosos como mentirosos. Nada de novo debaixo do sol. Até porque quando nós vemos os escândalos recentes, a gente percebe o quanto esse verso é atual. O quanto ele descreve bem, infelizmente, a situação de boa parte dos poderosos do Brasil e do mundo. E aí também ele descreve o povo ali, o rebel, né, como o vazio da massa, rebel. O movimento das massas, por mais barulhento que seja, não tem substância eterna por si só. Né? Então é interessante que se você voltar lá no versículo, você vai ver, né? Então, os homens de origem humilde não passam de um sopro. Essa palavra rebel está aí para indicar algo assim que não é sólido, né? Que é limitado, que é passageiro, como uma nuvem, como uma fumaça. Né? E os de origem importante que não passam de mentira, né? Que é o Kazeb. Então, são mentirosos, que enganam. E quando você coloca na balança, todos eles são leves, são passageiros, para indicar que essa divisão, ou confiar nos homens, nos seus sistemas, independente da origem deles, é um barco furado, é uma limitação. Então aqui a Bíblia já desconstrói essa ideia de que o pobre é melhor, o rico é pior, mas a Bíblia nos lembra que a partir desses versos que os dois são pecadores, os dois são limitados. Né? E os dois, se não for a graça de Deus na vida deles, o poder do Evangelho transformador, eles não são dignos de confiança. Então a gente observa que as tendências políticas, as bandeiras políticas, as ideologias políticas modernas, elas tendem aí a valorizar um ao outro e, claro, os próprios poderosos, a própria elite política também especial, ela acaba também utilizando muito, vamos dizer, manipulando muito aí também os homens de origem humilde, como a gente percebe. E aí o verso 10 vai dizendo: não confie na extorsão, não ponha esperança em bens roubados, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. E aí, mais uma vez, consultando aqui o hebraico, você vai ver o proibitivo, al-tiv teru, que é a ideia assim, de você se sentir seguro naquilo, ou estar descuidado por se sentir
protegido. Por isso que ele fala para você aí no Salmo 62, não confiem na opressão, não confiem, não fiquem descansados, né, no meio dessa corrupção toda. E aí essa palavra opressão, que é beoshek, oshek lá do hebraico, ele é a extorsão, né, ligada aí à extorsão jurídica e econômica, ou seja, o ato de você esmagar os pobres usando o sistema, retendo salários e abusando do poder administrativo. Sem dúvida, muito característico, infelizmente, do sistema brasileiro, corrompido. Então, quando nós olhamos para o cenário político brasileiro, nós vemos isso com muita força, né? Bem cruel, inclusive. A gente pode dizer que é muitas vezes a classe política contra o próprio povo. E a gente percebe esse problema dessa polarização atual porque tanto esquerda quanto direita e o centrão, como se chama, estão aí profundamente atolados nessa característica, Oshek, nessa extorsão jurídica e econômica. Você vê a corrupção enraizada em todos os poderes e em todas as camadas sociais. Então, por isso que a leitura que as escrituras fazem da sociedade, claro que eu estou pegando um salmo, mas aplicando hoje, mas essas verdades são atuais, elas são muito precisas. Por isso que a gente não pode simplesmente abraçar o sistema, vestir a camisa, ou entrar nesse jogo da polarização, porque o próprio jogo da polarização, como ele é feito hoje, onde os políticos alimentam a animosidade das pessoas, a paixão das pessoas, isso é benéfico para esse próprio sistema corrompido, esse próprio sistema opressor, que faz com que os políticos ajam de forma calculada enquanto as pessoas brigam movidas por paixões que são alimentadas por esses próprios políticos. Então é um negócio bem cruel. E aí a outra expressão que a gente encontra é vegazel, do hebraico, que quer dizer, traduzida aí como rapina, né, no verso 10, eu estou com minha Bíblia aqui, ó, não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Então, essa pilhagem, essa rapina seria um roubo, seria uma pilhagem aberta, uma violência direta para tomar aquilo que é do outro. Então perceba que as duas condições nós vemos de forma muito nítida. Elas caracterizam muito bem o sistema brasileiro, o sistema do próprio mundo, né? Porque a Bíblia traz verdades universais. Então a condenação direta tanto ao autoritarismo quanto à corrupção sistêmica, que são duas coisas que marcam a política brasileira, tanto que a gente vê isso nos discursos, né? Tanto a galera que se diz mais paz e amor, ela é extremamente intolerante com quem diverge do pensamento. Então a gente vê aí grupos de esquerda que são extremamente intolerantes e radicais, até com próprios membros do grupo que discordam ali de algumas bandeiras, e também do lado da direita nós vemos a mesma coisa, essa tendência bastante autoritária. Então é um negócio bem bizarro, isso vai contaminando as pessoas, e esse jogo vai se infiltrando em todas as coisas, e vai dividindo as pessoas de uma forma muito cruel. Então perceba que não tem como você simplesmente priorizar, né? Aquela ideia do que é vazio, do que é passageiro aqui no Salmo, ele acaba englobando todo o sistema político. Ou seja, se você abraça esse sistema, é um sistema corrompido, é um sistema vazio, é um sistema que não tem peso eterno. Isso é muito sério, né? Isso nos faz lembrar que ficarmos brigando por conta de política, principalmente da forma como é feita, é pecado, é ilusório. E no fundo é tolo também, porque o Senhor está aqui deixando muito claro, através da sua revelação, da sua palavra, a real situação de tudo isso. Então, o salmista, no verso 5, ele lembra para a sua própria alma, ao mesmo tempo nos instrui, que Davi, né, que minha alma espera em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Né? E também deve ser a nossa esperança. E esperar em silêncio, silêncio aqui não é omissão, não é neutralidade simplesmente, porque a ideia aqui é que você esteja descansando silenciosamente no Senhor. É o silêncio de Deus, hoje a rebeldia contra o barulho dos homens. Então, no meio dessa política barulhenta, no meio dessa política corrompida, né, no meio dessa política opressora, mentirosa, cruel, que prioriza apenas aí
benefícios para uma elite, né? A gente vê a velocidade que nossos políticos votam coisas que beneficiam eles mesmos, a velocidade que eles votam para nos próprios salários e a forma como eles manipulam as pessoas é terrível, é trágico, é lamentável e assistir o jornal gera angústia no coração muito grande. E é triste quando você vê as pessoas, inclusive pessoas que conhecem ao Senhor, entrando nesse jogo. Então o salmista aqui, ele nos dá vários remédios, e um deles é esse silêncio. O silêncio aqui seria como uma espécie, um ato de rebeldia nessa estrutura que a gente vive hoje. Né? Ou seja, eu não vou abraçar isso, eu não vou simplesmente vestir a camisa, eu vou olhar, eu vou pensar com clareza. Então todo esse barulho, toda essa discussão, todas as bolhas políticas, elas servem, elas acabam nos distraindo e a gente deixa de buscar esse silêncio na alma, diante de Deus, esperando do Senhor. O Senhor nos dá clareza para pensar e para enxergar o que está errado. Assim como os profetas que não vestiam camisas, mas eles eram aqueles que eram odiados justamente por denunciar o pecado de quem quer que fosse, né? Seja do lado dele ou não, seja da elite ou não. Né? E eles eram muito incisivos, sempre permanecendo fiéis à palavra. Então, nele está a minha esperança, como o salmista diz, e deve ser a nossa. Então, numa política barulhenta, histérica, e aqui eu estou usando algumas ideias que vêm do Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano que tem umas ideias bem interessantes aí, do livro dele famoso Sociedade do Cansaço, que é o mais conhecido aí. Então, nós podemos aplicar, e a política brasileira, ela é barulhenta, ela é histérica, ela é a política da confusão, ela nos sobrecarrega com um monte de coisa, um monte de escândalos, um monte de ideias, um monte de leis mal feitas, um monte de conchavos políticos, né? É um jogo terrível. Então, o ato mais radical no meio dessa bagunça toda, ao invés da gente abraçar isso, ao invés da gente consumir essas notícias, e tome cuidado, porque às vezes você é aquela pessoa que só assiste o jornal do seu lado, e aí esse é um problema muito sério. O ideal é que você forme o seu senso crítico olhando os vários lados, olhando as críticas de todos os lados, fazendo um balanço, né? Não apenas consumindo ideias prontas, porque geralmente você pode ter também a própria mídia, o próprio mundo alimentando essa histeria e esse barulho, porque ela dá ibope, ela gera dinheiro e ela mantém todo mundo no meio da confusão, enquanto que a principal vai passando diante dos nossos olhos. Né? Os políticos, eles distraem as pessoas enquanto eles vão ali votando coisas dos seus próprios interesses ou que beneficiem pessoas ricas, bancos e outras instituições poderosíssimas aí, enquanto está todo mundo nas discussões fúteis ou achando que são politizados só porque estão ali falando de esquerda e direita. Então, o ato mais radical e contracultural que um cristão pode exercer hoje é esse silêncio seletivo. O que é o silêncio seletivo? O silêncio que espera em Deus, que busca em Deus sabedoria, que busca a direção da palavra, que analisa cada lado através da palavra, que percebe os pecados de todos os lados através da palavra, que não veste a camisa e não fecha totalmente com ninguém por causa das verdades da palavra. Então, ao esperar em silêncio, você vai retirar seu suporte emocional desse sistema idólatra, porque ele é um sistema idólatra, que ele é alimentado, ele alimenta as paixões do nosso coração e faz com que a gente não pense direito e que a gente distorça a palavra, inclusive, em favor desse sistema. Então você vai ver sempre as pessoas tentando empurrar você para essa polarização, pressionando a gente, não, você tem que assumir uma posição, porque se você não assume, você está do lado do opressor. Se você não assume, é porque você está assumindo verdades que são anticristãs e tudo mais. É todo um monte de ladainha, um monte de discurso para que você entre nesse jogo sem pensar, sem buscar a clareza que vem das escrituras. Então a ideia é você retirar seu suporte emocional do sistema idólatra e devolver para Deus, e descansar em Deus, e enxergar o que está claro o tempo todo diante de nós, enxergar que está tudo corrompido, enxergar que não adianta entrarmos em discussões vazias porque elas não vão resolver o problema, vai continuar do mesmo jeito, e a corrupção está aí dos dois lados, de forma terrível. Né? E é preciso uma transformação do coração, é preciso a revolução que o Evangelho traz para transformar a vida das pessoas. Então, sempre que as pessoas me pressionam, principalmente como pastor, mas quem já me conhece sabe que eu não levanto nenhuma das bandeiras. Né? A gente arruma confusão, a gente apanha dos dois lados, a gente é chamado de isentão,
E todos aqueles apelidos possíveis, justamente por conta disso que eu acabei de falar, mas minha lealdade política ela é flutuante. Eu não fecho com ninguém. Então há críticas na direita que eu acho válidas, há críticas da esquerda que eu acho válidas, né? Mas eu não fecho com nenhum dos dois. E do jeito que está, não dá para fechar mesmo. Mas a minha lealdade teológica ela é fixa. A minha lealdade à palavra de Deus, ao Senhor, às verdades eternas do reino, essas são fixas. E é por meio dessas que eu assumo esse silêncio revolucionário que a Bíblia me chama e me propõe. Então, que a Bíblia me mostre, o Salmo 62, o próprio salmista aqui no verso 2, ele fala, só ele é a minha rocha. Ou seja, o Senhor é a rocha, mas os barulhos dos homens são passageiros, eles são vazios, eles são marcados aí por opressão e por mentira e por serem absolutamente limitados. Então, se eu me prender totalmente a um lado, eu vou perder minha liberdade profética de criticar esse lado quando ele falhar contra a justiça de Deus. Então, nós precisamos assumir a mentalidade dos profetas, dos apóstolos da palavra, de não nos prendermos totalmente, de sermos a voz de Deus, seja em que época for, de proclamarmos o Evangelho Salvador de Cristo como a única esperança, seja em tempos que a direita governa, a esquerda governa, porque o pecado é sempre o problema maior do coração do homem. Então, ao invés de brigar e levantar bandeirinhas e ficar com raiva, ficar de mal com o irmão, com o parente por causa disso, nós devemos priorizar o reino, nós devemos priorizar o Senhor, nós devemos fazer como o salmista aqui, que vai confiar no Senhor, que vai derramar o coração diante do Senhor, que vai ter o Senhor como refúgio. E você? O que é que você pensa sobre isso? Você concorda comigo? Como você vê a política brasileira? Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro, você não é nada, você não quer saber de nada, você já está revoltado com o sistema todo. Pense à luz das escrituras. Se você pensou melhor a partir desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal Teologicamente, nos ajude a crescer. Assista os nossos outros vídeos. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.